Bem-vindos a mais uma aula. Agora, nossa aula 206, item 4: a Terra como local para se estar. Vamos lá? Compartilhar. A Terra como local para se estar. O emprego do solo com a construção de residências, locais de trabalho e vias de transporte impede que esses locais tenham outras utilizações. Não nos ocuparemos, por ora, da condição peculiar que teorias mais antigas atribuíam para a renda de terrenos urbanos. Não há nada de especialmente notável no fato de as pessoas pagarem preços maiores por locais onde querem morar do que por outros locais que lhes agradam menos. É uma questão de fato a de que, para instalar uma indústria, um armazém ou um pátio ferroviário, as pessoas preferem locais que reduzam os custos de transporte e estão dispostas a pagar preços maiores por esses locais, em função das economias que esperam obter. Se não, vejamos, tem um ditado que diz na construção civil que a primeira coisa, a coisa mais importante de qualquer empreendimento é, em primeiro lugar, o local escolhido, em segundo, o local escolhido, em terceiro, o local escolhido. Bom, é óbvio que na percepção empresarial de especulador, especular é tentar acertar o futuro. Eu posso dar um exemplo meu. O Concórdia, quando eu fui fazer meu primeiro empreendimento lá, só existia a Unimed, né? Por assim dizer, o Hospital da Unimed, como chamamento de atenção, numa via colateral a efetivamente o Concórdia. E mas eu tinha certeza que aquilo era um vetor de crescimento por conta da proximidade com a cidade vizinha, mais ou menos do mesmo tamanho que era Araçatuba, e por conta das questões universitárias que estavam todas para aquele lado, Unisalesiano, Unip, né? Então, me parecia muito óbvio. Ainda assim, uma especulação. Mas é isso, né, que ele está dizendo aqui, alô, com relação a este tema. O solo também é usado como local de recreação para jardins e parques e para o prazer de desfrutar a majestade e o esplendor da natureza. Com a difusão desse amor para com a natureza, o que é um traço característico da mentalidade burguesa, a demanda por tais prazeres aumentou enormemente. O solo das altas cadeias de montanhas, que eram considerados mera extensão árida e estéril de rochas e geleiras, passou a ser altamente apreciado como fonte dos mais sublimes prazeres. O que ele está falando? Quem queria ir lá nos Alpes suíços? Uma extensão de rocha, quem que quer estar lá? Quem que paga para estar lá? Horas. Somente com o advento do capitalismo, a sobra de prosperidade permite você falar, poxa, eu quero me hospedar num hotel lá, né? Desde tempos imemoriais, o livre acesso a esses espaços tem sido permitido. Mesmo quando são propriedade privada, seus proprietários geralmente não têm o direito de impedir a passagem de turistas e alpinistas ou de cobrar a entrada, o que já seria um defeito. Bom, todo aquele que tiver a oportunidade de visitar essas áreas tem direito a usufruir de sua grandeza e considerá-la como se sua fosse. Embora o proprietário nominal não usufrua nenhuma vantagem com a satisfação que a sua propriedade proporciona aos que a visitam, o simples fato de ela servir ao bem-estar humano faz com que lhe seja atribuído um valor. Mas, como existe uma servidão de passagem, permitindo o livre trânsito pela área, e como não há outra utilização possível para a mesma,
essa servidão de passagem exaure completamente as vantagens que o dono poderia extrair de sua propriedade, levando-se em conta que os serviços que essas rochas e geleiras podem prestar são praticamente inesgotáveis e que elas não sofrem desgastes nem precisam de aporte de capital e trabalho para sua conservação. Essa situação não produz as mesmas consequências que ocorreram em situações análogas nos locais de exploração florestal, de caça e de pesca. Se na vizinhança dessas montanhas o espaço disponível para a construção de abrigos, hotéis e meios de transporte, estrada de ferro e de cremalheira, é limitado, os proprietários desses locais podem vendê-los ou alugá-los em condições mais propícias e, assim, obter para si uma parte das vantagens que os turistas têm pelo livre acesso a esses pontos culminantes da natureza. Quando não é esse o caso, os turistas usufruem todas essas vantagens gratuitamente. Bom, com isso, começamos a colocar aí um pouquinho da ideia da utilidade da propriedade em suas mais diversas extensões de modalidade, por assim dizer, ou de aspecto, correto? Bom, poderíamos aprofundar mais nisso, mas o fazemos na nossa videoaula expositiva para debates mais no âmbito do ramo da incorporação imobiliária, que eu acho que vale a pena. Bom, então vamos encerrar a nossa aula 206 e vamos para a nossa aula 207.